A paz do Senhor, irmãos, amém. É uma alegria nesta noite estar aqui com os irmãos, para juntos glorificarmos a esse Deus eterno. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Biratã, da pastora Marinalva, esta igreja, onde Deus está dando o privilégio de estar uma noite de festa. Já tem alguns dias que a igreja está em festa, e mais uma noite está aqui juntos para glorificarmos a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 20. Por gentileza, quem for encontrando, eu quero convidar a colocar-se em pé. Talvez o visitante que está perto de você, que não tem a Bíblia, você que é membro da casa, que você possa auxiliá-lo com a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga EBD, Escola Bíblica Dominical, ou fala Estudo Bíblico. Essa igreja deve ter escola bíblica ou estudo bíblico, tem alguma coisa assim? Fala para eles, o que essa igreja tem? A igreja tem palavra, estudo bíblico. Então você tem que vir para o estudo bíblico. Vem para os cultos de milagres, de oração, mas venha para aprender da palavra. Diz o texto: chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Grave isso aí. Andava sempre de noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Diz o texto, versículo 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Versículo 9, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Repita comigo: Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou o despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Versículo de número 14 vai dizer: então saiu o povo para ver o que sucedera. 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos.
e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Repita comigo a parte B do versículo 15: o que tiver a legião. A igreja está aí? Como é que é? Tomou café, jantou? Como é que é isso aí? Repita comigo: o que tiver a legião, assentado. Dá para ser mais forte, dá não? Assentado. Isso aí, melhorou. Vestido em perfeito juízo e temeram. Podem assentar-se. Deixa eu tomar uma água aqui. Pode colocar aqui mesmo? Não cai não. Tem um fundo aí, meu amigo. Igreja do Senhor. Interessante que quando nós olhamos para esse texto aqui, ele muito chama a nossa atenção. E alguém pode dizer: na festividade da igreja o pastor vai pregar o endemoniado de Gadara, endemoniado, falar endemoniado de demônio hoje. O que isso tem a ver? No final, se você quiser, você me aborda na porta, aí você vai entender o que tem a ver. Quando a gente olha para esse texto, esse é um dos grandes textos e maravilhosos textos que o Evangelho de Marcos traz para nós. Porque quando olhamos para o texto, você vai perceber aqui que uma legião romana era um conjunto de 6.000 soldados. Perceba que quando o espírito imundo responde que seu nome é legião, ele está dizendo porque são muitos. Pode-se considerar que dentro de um só homem haviam 6.000 espíritos imundos que habitavam dentro de um só homem. Quando a gente olha para esse texto nos faz refletir também que o recomeço sempre é possível, porque sempre o Senhor faz coisas novas. E talvez a pergunta que eu queira responder essa noite para você: qual foi o último instante? Qual foi a última etapa da vida de alguém em que essa pessoa é capaz de experimentar o recomeço? Qual é o último dia? Ou qual foi o último dia? Qual é a última chance? Como precisa estar o coração de uma pessoa para que ela saiba que foi a última chance que ela teve para ela recomeçar? Aliás, quando nós olhamos para o texto, será que é possível dizer que vai chegar um dia? Será que é tarde demais para recomeçar? Será que é possível afirmar que chegam as circunstâncias dentro da minha casa, dentro da sua casa, para que eu e você, nós possamos assentar, fazer um cálculo e chegar à conclusão: já tornou insustentável recomeçar? E aí, ao olhar para o texto, isso nos faz entender que alguém que diga: não tem jeito para o meu casamento, não tem solução, a única solução para o meu casamento é o divórcio. Não tem jeito para os meus filhos, para minha filha, para o meu filho, a única solução é colocá-los para fora de casa. Será que existe um dia? Será que existe um liame, uma linha que, ainda que seja tênue, que marque o começo da impossibilidade do recomeço? E aí, cheguei aqui, no lugar onde cheguei, e alguém vai dizer: não tem mais volta, é impossível recomeçar. Porque algumas pessoas usam como desculpa para não recomeçar, algumas pessoas usam como desculpa
é que para não viver a restauração, o seguinte argumento: não dá mais para caminhar. Até ontem eu poderia perdoar, mas hoje eu não perdoo mais. Quando você olha para o texto, alguém vai dizer: até ontem eu corri atrás, hoje eu não corro mais. Até ontem era possível reaver as minhas emoções, hoje já não há mais jeito. O tempo do recomeço passou, já fazem 5, 10 anos que não procuro. A dor, a mágoa já cicatrizaram meu coração, não existe mais recomeço, eu parei por aqui. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, o texto mostra para nós aqui, de maneira muito especial, que em nome de Jesus, que este dia, essa data não existem, que este momento não existe, que sempre é tempo de recomeçar. Fala para a pessoa que está ao seu lado: sempre é tempo de recomeçar. Tem internet aqui na igreja? Você está pela internet esse fundo? Ou pelo celular? Está gravado. Se for pela internet, você olha lá, fundo musical, coloca lá: cantarei a bondade de Deus. Quando você olha para esse texto aí, percebe que quem olhasse para esse homem não precisava ser muito inteligente, porque esse homem morava no cemitério. A morada dele era no cemitério. Ele feria o próprio corpo. Quando você olha para o texto, você acabou de acompanhar a leitura de 20 versículos, e o texto mostra para nós que ele já estava longe de casa há muito tempo. Sei lá, porque o texto, quando você faz a hermenêutica, a exegese do texto no grego, você não vai ver, não vai falar se é 10, se é 8, se é 20 anos, não. Ele estava um bom tempo longe de casa, quebrando cadeias. Interessante que ele estava possuído por uma legião. Essa legião era composta de 6.000 demônios, espíritos imundos. O diabo tomou a dignidade deste homem. Ele não sabia mais quem ele era. Ele perdeu a família, ele perdeu a casa, ele perdeu o brilho, ele perdeu a própria dignidade, e ele estava como um boneco de pano. Alguns já viram aquelas bonecas de pano? Não é aquela lá, a tal de Emília, não. Aquelas bonequinhas de pano que eles vendem aí na feira. E aí a gente fala de alguns, chamam até mesmo aqueles bonequinhos que conta história para criança, de fantoche. Esse gadareno estava na mão do diabo como um fantoche, um boneco de pano. Ele fazia o que ele queria com este homem. Ele não sabia mais quem ele era. Nas mãos do diabo ele estava sendo qualquer coisa. Qualquer que passasse ali e visse aquele homem no sentido mais estrito da palavra, dizia: maldito homem, vivendo no meio de osso de defunto, abrindo cova para pegar o osso dos defuntos e cortar o seu corpo. Ele abria cova. Interessante que você olha para o texto, que ele tinha uma força violenta, que ele quebrava os ossos do defunto. Alguém poderia dizer: o tempo do recomeço já passou para este homem, que ali não tem mais jeito, que ele chegou no fundo do poço, e agora ele faz do cemitério o seu habitat natural, a sua morada. Diz o texto que aquele homem era violento, ninguém podia se aproximar dele. Olha também, quando você vislumbra o texto, que a chance do recomeço talvez para ele já tinha passado. Até Jesus, o texto mostra, atravessar a margem do mar, porque nos mostra
que até Jesus não ter atravessado, para algumas pessoas não tinha jeito, mas quando Jesus atravessa a margem do mar, passa a ter jeito para aquele homem. Olha, para Jesus tem jeito sim, meu irmão. Para Jesus e com Jesus, irmã, tem jeito sim. Percebe comigo uma coisa, quando termina o capítulo 4 de Marcos, que você conhece, que vai falar do texto da tempestade, dos versos 35 a 41, Jesus entra no barco com os discípulos, ele vai e fica descansando, dormindo na popa do barco. E quando nós lemos aqui em Marcos, de maneira que não é proposital, mas é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, Jesus está com seus discípulos aonde? Num barco, atravessando o mar de Tiberíades, alguns vão dizer o mar da Galileia. E aí, quando você percebe esse texto, olha para esse texto, alguns vão até dizer que Jesus estava, além de dormir, estava sonhando. Os discípulos estavam desesperados, a água estava entrando para dentro do barco. Percebe, até o barco que tem Jesus, a água entra. Afundar é outra história. Fala para o seu irmão e para a sua irmã, ele não prometeu ausência de problemas e nem ausência de tempestade na vida de ninguém. Fala para ele e para ela com propriedade, ele prometeu só uma coisa: vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você olha para esse texto aqui, os discípulos estavam desesperados. Interessante que Jesus, ele dá uma ordem, de tal maneira que no versículo 41 do capítulo 4 de Marcos, eles dizem: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles ficaram perplexos, como diz a primeira carta que Paulo escreveu, capítulo 4, a igreja inserida em Corinto. Um negócio de desanimado, um negócio de perplexo. Depois você lê o texto lá, capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. Os discípulos ficaram perplexos. Quem é este? Quem é este Tomé? Quem é este João? Quem é este Pedro? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Gente, eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres, mas outrora não tinham visto Jesus que tinha poder de controlar os elementos da natureza. Ei, Jesus te trouxe aqui nesta noite para mostrar para você que mais uma festividade dessa igreja, lembrar para você que tem jeito sim para essa situação. Apesar do ano estar acabando, tem jeito sim para você. Quando você olha para o texto aqui, ele dá uma ordem, o mar acalma, ele atravessa para outra margem, e existem algumas regiões que margeiam o mar da Galileia. Quando você olha para o texto, é muito provável que Gezara ou Gadara não fosse o destino para onde Jesus queria ir. Pega comigo o texto, se possível mantenha aberta a Bíblia aberta no texto, porque o texto diz para nós aqui que era muito provável que Jesus estivesse indo para a cidade polo. Por quê, pastor? Para que a expansão do evangelho continuasse nessa cidade. Talvez o barco só chegasse às margens de Gadara ou de Gezara por conta da tempestade. É muito provável, meu irmão, minha irmã, que se dependesse dos discípulos conduzindo o barco não seria, o destino do barco não seria a cidade de Gadara. Mas percebe comigo, percebe que tem tempestade, ou tem tempestades que são para o nosso bem. Repita comigo: eu vim aqui nesta noite para entender
que existem tempestades na minha vida que são para o meu próprio bem. Olha o que diz as Escrituras. Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 8. Aí a igreja canta, a igreja pula, rodopeia, sapateia, mas às vezes quer de viver. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã, ao olhar para esse texto é perceptível, porque o texto traz para nós aqui claramente, percebe que tem tempestade, ou tempestades, é Deus nos aproximando do nosso propósito, é Deus empurrando você para o propósito dEle. Ramayando Surikaya Seba. É Deus nos empurrando para o destino que Ele quer, não que você quer. Eu vou ter que mexer com você de novo. Não fala para quem está do seu lado, não, porque é para você. Repita comigo: existem tempestades na minha vida. Eu não estou entendendo nada, mas é Deus me empurrando para o destino que Ele tem para a minha vida. E eu sei que está doendo no coração e na alma de alguns aqui. Queridos, quando você olha para o texto aqui, Jesus enfrenta o mar em fúria e Ele chega às margens. Não sabemos se era a margem que Ele queria ir, mas era a margem em que os céus arrastou aquele barco para ir para Gadara. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Diz o texto que quando ele chega lá, ele acabou de resolver um problema de um homem em fúria, de um mar em fúria, e ele chega em Gadara, encontra um homem em fúria. Ele vinha de um mar agitado e agora encontra um homem agitado. Ele não podia ficar quieto. Eram 6.000 espíritos imundos habitando em um só homem. Um demônio manifestando uma pessoa, você já corre, já liga para a pastora Marinava, o pastor Abiratã, para os obreiros para expulsar. Imagina uma pessoa carregada com 6.000 espíritos imundos. Você olha para o texto, ele vinha de um mar fora de controle. Agora ele encontra, irmão Nilson, um homem que estava fora de controle. Ele encontra um homem que estava fora de controle. Chega lá, e aí, o interessante é que quando nós lemos Mateus capítulo 8, que é o evangelho correlato de Marcos capítulo 5, você vai perceber o seguinte, que vai nos dar uma informação que Marcos não vai dar. Interessante que em Mateus vai mostrar 2 endemoniados, é o mesmo texto. Marcos vai mostrar e vai falar de um endemoniado. Sabe por quê? Marcos vai dedicar 20 versículos àquele que era mais problemático, aquele que tinha um demônio que estava deixando aquele homem fora de controle. Mas o interessante é no versículo 28 do capítulo 8. Eu gostaria que você só anota, deixa para fazer a leitura bíblica amanhã. Desculpe, eu não sou pastor da igreja, tem 2 pastores de excelência, mas eu vim aqui só para dar uma pequena contribuição, se assim a pastora me permita. Na hora do culto não é hora de eu ficar lendo textos bíblicos, a não ser o texto que o pregador está explanando, porque a hora de ler Bíblia é quando eu estou no meu devocional, atrás das paredes, das cortinas, que ninguém está vendo, mas diz a canção, eu venho me derramando perante o Senhor. Parece-me que nós pegamos a fala de Ana. O sacerdote já estava perdido. Você sabe que Eli já estava perdido, porque estava abafando o pecado dos filhos. Não vou entrar no detalhe, que ela é outra história. Ele está gangorrando, vocês viram lá que a morte dele é tranquila, mas ele fala, você bebeu vinho forte, mulher? Porque ele estava fora de visão. Só que Ana diz, não, eu venho me derramando perante o Senhor dos exércitos. O
texto traz, versículo 28, que nos dá essa informação. Ele diz para nós aqui algo muito claro, algo muito especial, algo que nós, quando nós olhamos para esse texto aqui, mostra para nós no versículo 28, diz o texto lá, que ninguém podia passar por ali. Aonde? Aonde o gadareno estava, ninguém podia passar. A rua que o gadareno estava, ninguém podia passar. O texto mostra que naquela estrada ninguém poderia passar, porque o gadareno endemoniado era violento, e qualquer um que passasse teria sérios problemas. Ninguém poderia passar ali. Jesus enfrenta o mar em fúria, chega às margens dessa aldeia, que era uma aldeia pequena, Gadara, sai do barco, olha para a rua está escura, cercada por destruição. A rua, interessante que diz o texto, que estava cheio de ossos, ossadas por todo lado, decomposição. Até parece que é um cemitério que nós conhecemos aqui em Valadares, mas deixa para lá. Deixa que antes do André terminar o mandato, ele vai dar uma certa ordem naquele cemitério. Estava cheio de decomposição e um fedor terrível. Ninguém passava naquela rua. Diz o texto que ninguém passava, mas diz que Jesus segue andando naquela rua. Eu sou presbiteriano renovado desde berço. Nós temos na nossa igreja algo que muitos não gostam. Não sei aqui, eu acho que vocês usam harpa ou é cantor cristão, mas lá nós usamos inário. Tem um hino inário que deve ter na harpa ou no cantor. Cristo vai hoje passar, 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 porque onde Ele passa, nunca mais o caminho fica o mesmo. Por onde Ele passa, a vida da pessoa nunca é mais a mesma. Jesus segue andando aonde ninguém passava. O texto mostra para nós aqui que Jesus pode passar. Onde ninguém pode passar, Jesus pode. O que ninguém pode resolver, Jesus pode. O quadro que a medicina não pode resolver, Jesus pode. O caminho que ninguém pode acessar, Jesus pode acessar. O caminho inacessível para outros nunca será inacessível para Jesus. Ele enfrentou o mar em fúria. O que seria enfrentar um homem em fúria? Se ele enfrentou a agitação das águas e do vento, o que seria a agitação de um homem para Jesus, irmãos e irmãs? Mãe, sabe o coração daquele filho que você não acessa? Jesus está acessando agora. Marido, sabe o coração da esposa que você não acessa? Jesus está acessando agora. E eu tenho uma notícia: não precisa de conexão com Wi-Fi não. Pastor, o que ele quer nos ensinar? Aonde você não acessa, Jesus pode, Ele acessa. Sabe, meu irmão, sabe, vovó, o coração do neto e da neta que você não acessa, Ele está acessando para você. E aí vai. Eu quero te dizer que Jesus pode acessar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, mãe, filho, marido, igreja do Senhor. Se tem uma coisa que Ele não despreza, é lágrimas que rolam do rosto dos filhos dEle. E o que ninguém pode acessar, Ele pode. Agora Jesus está passando por aquela rua inacessível. E o texto mostra para nós, pastor, quais são os resultados de um encontro com Deus? Quais são os resultados de um encontro com Jesus? Quando a gente olha para esse texto, o primeiro resultado de um encontro com Jesus
é libertação. Ao olhar para o texto aqui, você vai perceber no versículo 13, diz o texto aqui, Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de quase 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. O resultado de um encontro com Jesus traz libertação. Por isso que Jesus acessou o coração do gadareno, que ninguém podia acessar. O texto diz para nós, e vai trazendo, que quando naquela rua perigosa ele avista Jesus, ele está endemoniado ainda, ele avista Jesus, diz o texto, que o que acontece? Ele corre para onde? Para perto de Jesus, se prostra e faz o que ainda? O que ele faz ainda? Tem alguém com a Bíblia aberta aí? Adora. Então ele corre, prostra e adora. Depois de adorar, sabe o que ele faz? Ele refuga Jesus dizendo: não me atormentes. Jesus foi ali por causa dele, e ele está falando para Jesus: não me atormentes. Você conhece gente assim? Adora aqui a Jesus, passa 5 minutos, está reclamando: pastor Marinalva, cadê meu milagre? Profeta, cadê a profecia que você falou na minha vida? Não é que a pessoa está endemoniada, não é que ele está endemoniado, é que ele ou ela não tem gratidão no coração por aquilo que Deus já fez lá atrás. Por isso, cantar essa canção, a bondade de Deus, não é para quem quer, não é para quem derrama algumas lagriminhas, é para quem tem relacionamento. É para quem conhece o Cristo das Escrituras. Passe uma horinha, está questionando a Deus. Ei, eu não vim aqui para amaciar o seu ego nessa festividade. Eu vim aqui para dizer para você: Deus jamais é para ser questionado. Ei, ô meu irmão, minha irmã, eu vou deixar aqui na mensagem, você vai ouvir aqui, mas vamos lá. Você olha para o texto, você conhece gente assim, que reclama de tudo, passa um tempo, refuga, no mesmo tempo que adora, questiona, ao mesmo tempo que adora, não se submete. Eu queria ser um mosquito para entrar dentro da cela da Flor de Lis agora. Cantar é fácil, eu não estou colocando em xeque se ela armou, se ela matou, se ela mandou matar, não cabe a mim a você. Os céus viu tudo. Uma câmera de 3D diferente de Big Brother Brasil e da Fazenda, que alguns pagam para ficar conectado, mas não tem coragem de ofertar e dizimar. Mas tem uma câmera de 3D que você não paga por ela, ela fica 24 horas em cima de você. Mas eu queria estar lá como um mosquito para ver se for Delise está colocando o hino em prática. Questiona ou adora, questiona ou adora. Aí você conhece a canção. Se ele nada fizer, você não tem que questionar, você só tem que adorar. Até nas tragédias eu preciso adorar. Alguns anos atrás, alguns vão lembrar, principalmente pastor Biratã, irmã pastora Marinalva e alguns mais aqui, igreja AIPB, perto da Minas Gerais, aquela redonda bonita, um grande pastor, fazendo a diferença em Governador Valadares, o reverendo Silas Crespo. Inclusive construíram uma escola no Vila dos Montes e colocaram o nome da escola em homenagem ao pastor. Isso é raro acontecer. Ele pega a estrada com a sua família,
tira alguns dias de descanso e está indo. Como diz os antigos vão saber, caminhando eu vou para Canaã. E está indo. De um pouco vem uma carreta desgovernada, sem pedir licença, sem avisar, porque tem tempestades que não nos avisam. Elas não precisam de mandar telegrama ou uma mensagem no seu Zap ou no seu Insta. Simplesmente elas chegam com vários ensinamentos e às vezes até com tragédias inesperadas. Passou por cima do carro do reverendo Silas Crespo, matou ele e toda a sua família. Questionar a Deus? Ele dá vida. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel nos ensina: Ele dá vida e Ele tira a vida. Ele é Deus. O que cabe a você é o quê? Prostrar e adorar. Meu irmão, minha irmã, Deus não deve você nada. Deus não nos deve nada. E há quem diga que Deus é seu credor. Há quem diga e há que ore. Há um pregador que ora assim: se tem eu crédito nos céus. E eu fico pensando: que crédito, irmão? Que crédito, irmã, que você tem com Deus? Diz as escrituras, isso é para quem não conhece: quem a Ele deu primeiro para ser restituído. Você não tem crédito com Deus. Sabe, um dos maiores problemas da fé se chama a inconstância. Gente que um domingo está animado para ir para a igreja, gente que em um mês está animado para a festividade da igreja, no domingo seguinte está animado não para ir para a igreja, mas para ir para a festa. Ficar em casa e achar que está tudo bem. Está desanimado para ir para a igreja, mas está animado para ir para o bar. Um dos maiores problemas da fé é a nossa inconstância. Gente que no domingo está arrumado para cultuar e no outro está arrumado para ir na gandaia. Eu cantarei a bondade de Deus. Não é qualquer um que pode cantar a bondade de Deus. Jesus, quando olha para o gadareno, diz uma palavra: você será liberto. E aquele homem se vê livre das suas chagas. Mas antes disso, perceba, você, para gravar na tábua do seu coração e saber: nunca é tarde para recomeçar. Repita comigo: todo tempo, todo dia, toda hora é tempo de recomeçar. Deus está mandando dizer para a igreja: é tempo de recomeçar. Recomeçar no seu ministério, recomeçar no seu casamento, recomeçar no seu trabalho, recomeçar com seus sonhos, recomeçar com seus projetos. Tem gente aqui nesta noite que Deus os arrastou para aqui para mandar dizer para você: é tempo de recomeçar. Recomeçar no namoro, recomeçar no noivado, recomeçar nas coisas que talvez você falar que não há mais jeito. O versículo 3 diz que aquele homem vivia nos sepulcros. O 5 diz que ele feria com pedras, ele ansiava pela morte, ele praticava automutilação, ele tentava contra a própria vida, ele não aguentava a opressão que tinha dentro dele. Ele queria fazer da dor no seu próprio corpo, para ver se a dor do próprio corpo subtraía a dor de dentro. Esse homem, ele usava a automutilação, ele tentava cortar o pulso, como a Carol Weller deu cabo à sua vida, se não me falha a memória, com 36 anos. É a ausência da paz que vem do alto, a
ausência do Cristo ressurreto. Esse homem aqui, sabe o que é isso? Pegar ossos de defuntos, quebrar os ossos e começar a retalhar o próprio corpo, é tentar aplacar a dor de dentro, é causar dor no próprio corpo, porque não consegue resolver a dor da alma. Eu estou indo para o 5º período de psicologia, eu estudo na Anguera, antigo Pitágoras. Sabe por que Deus me arrastou para a faculdade de psicologia? Para ajudar alguns crentes de nossas igrejas, que no culto que ele adora e ele entra rindo, a alma dele, o coração está cortado, dilacerado. Quando não acha alguém para falar, sai demônio dele em nome de Jesus, mas não sabe o que está passando lá dentro. Esse homem tentava aplacar a dor de dentro, fazer sangrar o próprio corpo, porque a alma já está sangrando demais. Cuidado quem dá sinais de depressão, sinais de suicídio. Não feche os olhos, não tapa os ouvidos. Deus quer te usar para ser remédio na vida dessa pessoa. Mostra o texto que esse homem começa a se ferir. Ele não suportava a opressão que havia dentro dele. Ele pega aqueles ossos fédicos de defunto e com uma força extraordinária, satânica, ele quebra o osso e começa a se cortar, porque a dor de dentro é muito forte. Tem gente que tem que tomar, tem que ir para psiquiatra, porque senão não aguenta. Não é que ela é doida, a sociedade chama de doido, nós chamamos de pessoas que estão com a alma e a mente doente. É por isso que tem um psiquiatra, é por isso que tem um psicólogo, como tem um cardiologista, como tem um dermatologista. Mas você sabe que acima de todos esses profissionais tem um médico que chama Jesus. Ninguém poderia abraçar ele. Ele se transforma no mais estrito sentido da palavra, no antissocial. A rua que ele estava, ninguém passava. Alguns da sociedade tentando resolver o problema, não sei se liberar aquela rua, porque estava às margens do rio. Não sei se algum prefeito, vereador querendo liberar aquela rua, tentava deter aquele gadareno, mas diz que com uma força extraordinária. Não é eu que estou dizendo, é o texto. Ele arrebentava as correntes, ele quebrava as cadeias. Meu irmão, o diabo abandonou, tomou a sua dignidade. Agora todos olham para ele e dizem: não existe chance de recomeço, não existe possibilidade de recomeçar. Ele está isolado, ele está perdido, mas Jesus chega, liberta aquele homem, e o mesmo Jesus que libertou o gadareno está passando por aqui nesta noite, e ele quer libertar a tua vida. Oh Espírito de Deus. O texto ainda mostra algumas coisas interessantes. Jesus atende o pedido dos demônios que rogaram a Jesus, o versículo 12. No versículo 13, Jesus permitiu, autorizou eles irem para onde? Para a manada de porcos. E aí quando a gente olha para o texto, quando Jesus permite a manada de porcos, os demônios ir para a manada de porcos, Jesus queria curar a mente daquele homem. Demônio é uma coisa que as pessoas hoje não estão muito acostumadas a ver não, mas tem demônio escondido dentro da igreja. Depois a pastora explica esse negócio melhor. Jesus queria curar a mente daquele homem de tal forma que ele visse de maneira material. Então Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, para que o endemoniado recém-liberto visse aquele movimento. E diz que quando Jesus permite, a manada, ela vai para onde? Despenhadeiro. E ele vê tudo.
Sabe por quê? Tem gente que é curada da lepra na Bíblia, mas continua com a mente leprosa. É por isso que Jesus mostra para ele: eu estou arrancando esses espíritos imundos, 6.000, mandando para a manada de porcos, e eles estão caindo do despenhadeiro, para você ver, foram e nunca mais vai te dominar. Meu irmão, minha irmã, Jesus não só liberta o homem, mas também cicatriza as tormentas da cabeça dele. Jesus está dando uma grande lição para os gerazenos. Daqui a pouco chega uma pessoa e fica revoltado com Jesus. Por quê? Porque Jesus permitiu os demônios ir para a manada de porcos, e os porcos morreram. Aí eles mandam Jesus para fora, querem mandar Jesus para fora da cidade. Sabe por quê? Eles ficam revoltados. Tem gente que chama o Ibama, a florestal, por causa de um animal, para prender o outro, mas não tem compaixão do irmão que está do lado, morrendo do seu lado. Não tem compaixão do vizinho que está precisando de uma sacola de arroz. Jesus está ensinando, Jesus está denunciando o coração dos gerazenos. Eles, por quê? Os porcos davam o que para eles? Lucro, dinheiro. Jesus está denunciando que os gerazenos preocupavam mais com dinheiro do que com vidas. Graças a Deus que no Brasil não tem isso, né? Não tem pouco. Aliás, começa na Câmara de Vereadores. Há um tempo atrás, não muito tempo, começou na nossa Câmara um negócio de lava-jato. Mais de 8 vereadores e secretários municipais, da confiança de um chefe de município, todos se corromperam, que era para legislar e defender o direito do povo, mas receberam propinas e embolsaram e enriqueceram de maneira ilícitas. E isso vai chegando na Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa, onde tem os deputados estaduais, passa, aí chega e deságua em Brasília, na Câmara Federal, e alcança até o Senado Federal. Uma corrupção, pessoas preocupando mais com dinheiro do que saneamento básico, mais com dinheiro do que investir na saúde, mais com dinheiro do que em desenvolvimento para o estado, para a cidade ou para o município. Deixa para lá, pastor ensina para vocês depois. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender, eles ficaram revoltados, e Jesus denuncia o coração ganancioso daquele povo. Quando você olha para esse texto aqui, o texto nos ensina também, segundo resultado de um encontro com Jesus. Eu estou terminando. O que Jesus ensina desse segundo resultado? Ele restaura a dignidade do homem. Aonde está isso? Lê na sua Bíblia o versículo 15. O que o 15 diz? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Olha aí a palavra, o que tivera, ele não tem mais. Ele, irmão, vem aqui, você chama viva, vem aqui, chama viva, vem aqui perto de mim, vem rápido, traz sua Bíblia, traz a Bíblia. Crente tem que andar com espada. Vira para o povo, lê o versículo 15, porque deu uma miopia, uma catarata nos meus olhos agora. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, Bem pausadamente. sim, que tivera a legião, assentado, Eles não ouviram, não, fala de novo. que tivera a legião, assentado, vestido e perfeito juízo, e temeram. Ele restaura a dignidade do homem. Eu vim aqui para dizer para você que Jesus te trouxe aqui para restaurar sua dignidade, não no Santa Rita.
Ele veio restaurar sua dignidade no Brasil, no mundo. Quem te via como escória nessa cidade vai ter que olhar com você com outros olhos. Quem pensou que a sua casa estava destruída e seu casamento, vai ver sua família restaurada, seu casamento em perfeito juízo. Aquele homem ficou tão grato a Jesus, porque Jesus restaura a dignidade dele, porque Deus, através de Jesus, vestiu, trouxe perfeito juízo para ele. E sabe o que ele faz? Jesus, agora eu quero te seguir. Ele quer seguir a Jesus. Segura esse ponteiro para mim, Jesus. E ele fala, Jesus fala assim: entra no barco e me segue. É isso que o texto diz. Olha para mim o versículo 19. Ele pede para ir com Jesus. Jesus fala: entra no barco e vamos comigo. É isso que Jesus fala. Ei, crente, fecha a Bíblia não, deixa aberta. Vai que eu solto uma heresia, aí vocês vão engolir na heresia. E quem prega heresia tem que ser punido. É pecado pregar heresia. Versículo 19, Jesus fala o quê? Jesus, porém, não permitiu. E Jesus, nós precisamos entender, Jesus fez o quê? Olha aqui o versículo 19. Não permitiu. Olha que Jesus ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como tem compaixão de ti. Meu irmão, minha irmã, fala para a pessoa que está do seu lado: não é você que manda, é Jesus que manda. Ele está mandando dizer para a senhora que essa blusa florida, esse vestido, não é a senhora que manda, é Jesus que manda. Por isso, minha irmã, fica na posição, porque o que está vindo do segundo andar para a senhora, não é o segundo andar dessa igreja não, o que está vindo lá da Canaã celestial para a senhora, se a senhora obedecer, esse Santa Rita que parece que é grande, vai ficar pequeno para o que Deus vai fazer na vida da senhora. Eu vim aqui para dizer, não sei se é só para a senhora, que a senhora está adorando aqui, e ai meu Deus do céu, e tem recomeço entrando na janela. Não precisa nem a janela estar aberta. Meu Deus está falando, fala para ela que pela greta eu entro com recomeço. Ei, é Jesus que manda. Tem gente que acha que manda. Não, é Jesus que manda. Até pensamos que era para Jesus explicar. Ei, meu irmão, minha irmã, se ele quiser explicar, ele explica. Se ele não quiser, não explica. Continua fazendo o Enem. Foi reprovado 2 vezes, não deu certo a redação, continua fazendo. Uma hora vai dar certo, mas ele não te deve explicação. Ei, não espalhou o currículo, não deu certo, ele não tem que te explicar porque não deu certo. Continua entregando o currículo. Ei, pastor, estou orando tanto tempo o meu marido e ainda nada, parece que não. Continua orando. Pastor, estou orando para o meu filho. Fez na vida da irmã, fez na vida. Para ela é sim, para você é não. Sabe o que Jesus está ensinando? Que eu e você, a igreja não foi preparada para receber o não. Porque a igreja tem alguns têm a fé triunfalista. Só quer ouvir sim, só quer ouvir a canção. Agora é só vitória, agora é só vitória. Quando se não diz a outra canção, sabor de mel, vou estar lá no palco e você na plateia, sentimento de vingança. Ele não deve explicação para A e nem para B, porque ele é Deus. Pastor, fulana foi lá buscar o visto, conseguiu, não fez nenhuma campanha. Para ela é sim, para você é não. Pastor, fulano entrou com a família toda arrombando a porta lá dos estados, arrombando a porta de um país. Para você não, porque eu vou te moldar e você vai pegar bonitinho o carimbo do cônsul e vai ir, vai voltar, vai ir e vai voltar. Meu irmão, minha irmã, ei,
Se Ele está falando não, não questiona, somente adora. Pastor, a filha do vizinho passou na federal. Para ela é sim, para você é não. Querido irmão, querida irmã, nós temos que entender, nós temos que compreender. Ele falou não para Davi. O profeta Natan conta uma história para Davi, e Davi fica lá todo cheio. Sabe o que quando nós olhamos, diz o texto para nós que o não de Deus é extraordinário para nós. Por isso que ele falou: você não vai me seguir, você vai voltar para sua casa e vai anunciar as maravilhas que eu fiz na sua vida. Querido irmão, querida irmã, quando você olha para esse texto, sabe por que Deus falou não para ele? Porque já tinha muito tempo uma esposa que não tinha o marido dormindo do seu lado, porque a morada dele era o cemitério. Sabe por que Jesus falou não? Porque já tinha muito tempo que tinha uma filha que não tinha a presença do pai para sentar na mesa com ela, para tomar café com ela todas as manhãs. Aquela família estava ultrajada, a dignidade daquela família fora tirada, e agora aquela casa está alimentando as dores. E aí Jesus liberta aquele homem, restaura a dignidade. A igreja de pé, que eu já estou terminando. De pé. Sabe por que ele falou não para aquela família, para aquele homem? Porque aquela esposa estava sendo humilhada, afrontada. Os gesarenos passavam em frente da casa do gadareno, zombavam. Ah lá a casa do gadareno, ah lá a casa do homem que mora no cemitério, ah lá a casa do homem que fica no meio dos ossos de defunto. Aí Jesus manda ele para sua casa. Jesus manda ele para sua casa. Porque quando aquele homem está voltando para sua casa, de maneira extraordinária, a esposa e a filha nunca pensaram: aquele homem bate na porta. Agora já não é mais o gadareno, agora já não é mais aquele que tem a legião. Gente, me permita, quem te viu de uma maneira, daqui um tempo vai ter que ver você andando nas nuvens. Essa casa é lugar de milagres. Essa casa é lugar de milagres de Deus. Esse homem bate na porta. Quando ele bate na porta, a filha, olha lá, mãe, já é alguém querendo zombar de nós. Aí a mãe disse: será, filha? Mas nós já estamos sofrendo tanto. Elas nunca pensaram que seria o marido e o pai restaurado. Querido irmão, querida irmã, aquele que era trajado pela morte agora está vestido. Aquele que fedia agora está com roupas novas. Aquele que há anos não sabia o que era dignidade, está em perfeito juízo. Oh, glória a Deus. Agora o encontro do marido com a esposa depois de muitos anos. Todo dia é dia de recomeçar. Agora é o encontro da filha com o pai que não via há muitos anos. Imagina a festa que teria naquela casa. Imagina, nunca mais teria gente cuspindo na porta daquela casa. Imagina, meu irmão, minha irmã, antigamente era a casa dos miseráveis, agora é a casa dos libertos.
não é a casa dos envergonhados, mas é a casa dos redimidos. Não é a casa da esposa abandonada, é a casa do chefe de família. Ei, Deus quer fazer na sua vida, Deus quer fazer na sua casa. Ei, recomece hoje, não deixe para amanhã. Talvez amanhã não dê tempo. Recomece hoje. Sabe por que Deus falou não para aquele homem? Porque ele não iria privar a casa dele de alegria. Ele não iria privar aquela casa. Se ele falasse sim, aquela mulher ficaria sem marido e vivendo a escória daquela sociedade. Se ele falasse sim, aquela filha nunca mais ia dar mais um abraço no seu pai. Foi por isso que ele falou não. Eu vou entregar o microfone. Ei, meu irmão, minha irmã, o não de Deus pode doer agora. Deus manda dizer para a senhorita de verde, blusa verde, vocês não olham para trás não, se ela vai sair nessa Rodrigues aí, correndo, mistura na Washington, daqui a pouco para na avenida e diz aí, então olha para mim. Deus tem falado alguns nãos para você. Olha para mim, não olha para ela não, ela vai sair correndo. Mas meu Deus está dizendo, o não para a sua vida é para os milagres que estão vindo aí na frente. Meu Deus está mandando dizer para você que vai ser diferente de março. Você até esperava em julho, mas pode ser que nesses últimos dias de outubro, que venha novembro. Meu Deus está mandando lhe dizer, fala para ela, vai ter festa na virada. Eu não sei, pastora Marinal, você vai ser no culto da virada aqui. Você é daqui dessa igreja, minha filha? Então prepara. Ô pastora, vai lá dar um abraço nela. Não fala nada, só um abraço nela. Sinta o abraço como se fosse o próprio Deus te abraçando. Porque a partir de hoje tem recomeço na sua vida e na sua casa. Quem zombava não zomba mais. Quem duvidava não duvida mais. Até gente da sua parentela que duvidava vai ter que reconhecer o Deus que você serve. Dá para colocar o hino aí, a bondade de Deus cantado? Dá, meu filho? Vai, enquanto ele prepara o cantado, que aí eu já vou entregar o microfone. Eu sei que você está querendo comer o mexidão, a pizza, a picanha, seja lá o que for, o açaí que está precisando, um calor que nós estamos passando. Feche seus olhos. Em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Ele foi tão bom com a casa do ex-gadareno, ele foi tão bom com a casa do ex-endemoniado. Imagina com a sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está sendo tão bom com a sua vida, moço. Tão bom, tão grandioso. Alguns falaram, não vai sobreviver da Covid, vai passar naquela casa. Mas diz que a bênção de Deus blindou sua vida. Deus tem um zelo com a vida do Senhor. Se o Senhor não serve, passa a servir hoje de todo o coração. Tem bondade vindo sobre a casa de vocês. O Santa Rita vai ficar confuso. Prepara para o bolo, porque vai ter festa. Não é bolo bagacento solado não, não é salgadinho encharcado não. Vai ter festa na casa de vocês. Adora a Deus quem pode. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, tem recomeço. A senhora adora aqui, ele trabalha lá na vida lá. Ai meu Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Adora, igreja. És fiel em todo tempo. Quem pode adorar?
Em todo tempo tu és tão bom. Quantos AVCs ele já te livrou? Era para o senhor estar hoje aqui numa bengala, arrastando a metade do corpo, mas o senhor está de pé por causa do cuidado dele. Trabalhada sureta. Doce voz Que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Ele decidiu sair de Gadara e entrar na Rodrigues Alves, na Assembleia de Deus, Clamório das Nações. e eu caio na bondade. Ele está liberando o que é seu por direito. És fiel, és fiel, és fiel em todo tempo. Eu estou pregando, mas eu estou vendo papéis. Eu estou vendo carimbo. Ai, Com todo o fôlego que tem, esquentou. eu cantarei da bondade. Meu Deus diz: se eles arrombaram as portas para entrar, eu vou tirar. Eu estou ouvindo o barulho da turbina. Eu estou ouvindo. Eu não sei se vai estar no mesmo voo com a senhora e com o pastor Miratã, mas prepara. Os Estados Unidos estão te esperando. Massachusetts, Califórnia, Nova Jersey, Filadélfia, Pensilvânia. Prepara, prepara a mala. Ele não vai te levar pela porta do fundo. Quem prometeu vai fazer você entrar na porta da frente. Ele vai lá e a sora barraçuda. Rabandara, bandara. Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, seja com todos. Amém. Cumprimento seu irmão, a pastor, dá um abraço nele. E eu gostaria